Muito boa noite, prezados telespectadores da Record News. Estamos iniciando neste momento mais uma edição do seu Conexão ND. Hoje, uma presença honrosa, realmente uma distinção para o programa contar com a participação de um dos mais prestigiados, premiados, qualificados neurologistas de Santa Catarina do Brasil, Dr. Ilmar Correia Neto. Ele é formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem mestrado também pela UFSC, doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo, especialização em Bioética pela Universidade do Porto, em Portugal, é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma razão especial para mim, particularmente uma grande honra, o professor Dr. Ilmar Correia Neto é filho do saudoso historiador, professor, meu colega na universidade, Carlos Roberto Correia, que deu uma nova dinâmica no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, com gestões realmente maravilhosas, criativas e de repercussão até internacional. E também da doutora Evangelia, que foi minha professora no Instituto Estadual de Educação. Então, professora, quase uma emoção poder trazê-la aqui no programa e ouvi-lo a respeito da exposição Indivisível Substância, Martinho de Ary, Florianópolis, que vai abrir amanhã para convidados especiais e na quarta-feira, a partir de quarta-feira, para todo o público no Instituto Colasso Paulo, que fica lá em Coqueiros, aqui na parte continental da capital de Santa Catarina. Portanto, doutor Ilmar, é uma grande honra contar com o senhor aqui no nosso programa. Boa noite. Boa noite também. Para mim é uma grande honra poder falar aqui sobre a obra do Martinho de Ary. Então vamos começar sobre o Martinho de Ary. E essa obra que o senhor selecionou, pelo que eu fui informado, 45 telas do Martinho de Ary. Qual foi o critério? Como é que o senhor vê agora essa exposição que começa oficialmente amanhã e depois quarta-feira? O Instituto Colasso Paulo tem uma coleção grande de obras do Martinho de Ary e depois dessa exposição que aconteceu sobre a arte brasileira no século XIX, era mais ou menos natural que a segunda exposição fosse de Martinho de Ary. E como a cidade está fazendo, né, semana que vem, 350 anos do primeiro grande movimento migratório, né, para cá, a ideia de juntar as duas coisas foi o que motivou a exposição. Uhum. Então, todas as obras que foram selecionadas, elas têm relação com Florianópolis, né? Assim, eu acho que vai ser possível ver uma cidade que ainda se esconde por aí, né? Ainda dá para ver uma ou outra dessas construções pela cidade. Doutor, o maior colecionador do Martinho de Ary é o doutor Marcelo Colasso Paulo, ok? Mas o senhor também tem dezenas de obras do Martinho de Ary. Também. E aí, como é que se dá? Agora, só obras do doutor Colasso, doutor Marcelo, que estão nessa exposição? Sim. O Instituto Colasso Paulo ele tem como objetivo divulgar essa coleção, né? E a coleção, no que diz respeito a Martinho de Ary, ela é muito boa, tanto do ponto de vista de variedade, quanto do ponto de vista de qualidade das obras, né? Então, foram selecionadas obras que mostram a cidade, né? Tanto no Casario, ali a Bahia Sul, que foi muito retratada pelo Martinho de Ary, né? Como também a culinária, o carnaval, né? Os nossos engenhos, né? Eu acho que uma parte importante da cidade vai poder ser bem representada dentro dessa exposição. Inclusive, eu que conheço algumas obras dele também, certamente uma boa parte da cidade que não existe mais, que foi coberta pelo aterro. Sim, porque as duas salas principais, elas mostram a Bahia Sul pré-aterro, né? Não tem nenhuma obra pós-aterro, né? A curadoria dessa mostra é de Francine Goldel e de Ilmar Correia Neto. Como é que foi essa divisão de trabalho lá na exposição? Não, a gente trabalhou junto, a Francine que é a profissional, né? Eu só me divirto com isso, né? Mas a Francine tem doutorado em História da Arte e sabe organizar muito bem a parte expositiva e também discutir as questões de seleção das obras do Martinho. Mas acabamos trabalhando junto, acredito que tenha dado muito certo. Doutor Ilmar, não é muito comum, né, médicos de especialidade como a sua, né, que tem algum tipo de dedicação extrema, como o senhor tem, pela arte aqui em Santa Catarina. E no Brasil também. Como é que o senhor tomou gosto pela arte? É da família? Começa na família? Talvez sim, né? Talvez meu pai foi diretor do Museu de Arte de Santa Catarina e também, assim, como historiador, também se dedicava à arte catarinense, né? E à história política de Santa Catarina. Eu acho que vendo isso desde cedo facilita
assim, o interesse por esses temas, né? Isso começa quando você era estudando medicina ou depois de formado? Antes. Bem Pequeno antes. eu já frequentava as coisas, né? Isso é uma coisa importante, né? E isso eu acho que é uma coisa boa do Instituto Colasso Paulo, né? Eles têm um programa para levar crianças para ver as exposições. E está funcionando bem esse Está programa? funcionando bem. Está Maravilha. funcionando bem. Então, se as crianças são expostas desde cedo, né, à arte de qualidade, isso vai quebrando, né, assim, uma certa distância que muitas vezes essas instituições têm da população, né, porque é mais difícil de entrar, são ambientes mais formais. Então, isso é bom, que as crianças entrem desde cedo em contato com as artes plásticas. Doutor, por que o Martim de Aro? Porque o senhor conviveu naquela época com Vera Sabino, com Eli Rael, com, enfim, Assis. Sim. Alguma razão especial para a preferência com o Martim? Eu acho que o Martinho foi foi diferente, né, do ponto de vista de formação e de repercussão, tanto estadual quanto nacional da sua obra. Ele assim, tem algumas qualidades diferentes, né? Eu não gosto de dizer que seja o melhor, porque isso não existe, cada um é diferente. A Eli Raio é melhor naquelas coisas que ela fez, né? Mas tem muita coisa interessante para se observar na obra do Martim de Aro. Por exemplo? Bom, primeiro a representação da cidade, né? E isso vai ficar bem nítido nessa exposição. As duas salas principais são vistas da Bahia Sul, uma que vai até o mercado e da outra, da ponte ao mercado, e na outra sala do mercado até a região do Hospital de Caridade, né? E Martinho chegou aqui em 42, em Florianópolis, né? E ficou aqui até falecer em 85. E a gente consegue ver as mudanças na cidade, né? Em diversas dessas obras, porque essas obras têm obras tanto da década de 40 quanto obras da década de 80 na exposição. Uhum. Então, é possível ver a evolução da cidade ali junto do mar, né? É possível ver o mar, é possível ver o céu, né? Os ocasos da cidade do Martim de Aro, né? E é possível ver também, comparando um quadro com o outro, como gradativamente ele foi mudando o tipo de pincelada, a escolha das cores, a maneira de representar a cidade. Mas talvez tenha sido o artista mais eficaz em representar Florianópolis. Doutor, e, por favor, uma curiosidade pessoal que eu acho que deve ser certamente dos telespectadores, especialmente dos que conhecem, né, a arte aqui em Florianópolis. Como é que é possível, né, um cidadão que morava lá na região de São Joaquim, de repente vem para Florianópolis, foi descoberto por José Batê, é isso? Isso. Como é que foi isso aí? Como é que foi isso aí? E depois também ele foi para Paris, mas vamos, primeira fase, sai de São Joaquim para Florianópolis. Não, ele saiu de São Joaquim para o Rio de Janeiro, né? Ah, foi direto para o Rio? A família morava em Campos Novos, né? Embora ele tenha nascido em São Joaquim. Ah, não era São Joaquim? Ele já pintava em Campos Novos, então? Já pintava em Campos Novos. Perfeito. E foi lá que aí tanto José Boatê quanto o Otton Gamadessa tomaram conhecimento da obra, né? Trouxeram ele para fazer uma pequena exposição aqui em Florianópolis, duas pequenas exposições aqui em Florianópolis, e conseguiram com o governo na época uma bolsa para ele ir para o Rio de Janeiro, né? Na época, Adolfo Konder foi o governador que forneceu essa bolsa. E aí ele entrou como aluno livre da Escola Nacional de Belas Artes e ficou praticamente 10 anos no Rio, fazendo a carreira, estudando na Escola Nacional de Belas Artes e participando dos diversos salões, ganhando menção honrosa, medalha de bronze, prata, até que em 1937 ele ganhou o prêmio maior da pintura que existia no Brasil na época, que era a Viagem ao Exterior. E aí, com esse prêmio, ele foi para a Europa, né? Infelizmente, ele chegou em Paris em 1938 e em 1939 começou a guerra, né? Então, o que era para ser 2 ou 3 anos de Europa, com não só França, mas também visitar outros países, acabou ficando resumido a 1 ano de Paris. Mas ele aproveitou bastante porque quando voltou, a obra dele tinha mudado bastante, né? O senhor conhece bem a obra dele, então, a partir do momento que ele volta de Paris,
há enriquecimento no trabalho dele, a mudança na maneira... A mudança nas cores, a mudança nos temas, né? O Martinho, antes de ir para Paris, era um pintor regionalista. Ele pintava o gaúcho catarinense, vamos dizer assim, né? O tropeiro. Né? Ele tinha a obra que ganhou o prêmio Viagem, é uma obra de um cavaleiro. Então, assim, antes de ir para Paris, a obra dele era muito centrada nisso, né? Nesses temas, num regionalismo serrano, né? E quando ele voltou, não. Quando ele voltou, eu acho que assim, encontrou Florianópolis e quando passou a morar aqui, isso mudou bastante. Passou a ver a cidade de uma maneira diferente. E ele via a partir das belezas naturais da cidade ou escolhia a temática de acordo com a sua preferência? Qual era o critério? Assim, antes do Martinho, isso é possível ver na exposição. A maioria dos pintores que pintava Florianópolis pintava a Bahia Sul. Né? Pintava a Bahia Sul de uma forma grande, assim, né? Ampla. Com alguns detalhes. Antes do Martinho, quem pintou Florianópolis foi o Eduardo Dias, o Brigman, né? E o Vitor Meirelles fez poucas obras, mas assim, pintores com mais obras foram Brigman e o Eduardo Dias. E na exposição a gente tem, a coleção Colasso Paulo tem, né, 3 obras muito parecidas. Um Brigman de metade do século XIX, mostrando o Hospital de Caridade. Tem uma cópia desse quadro que foi feito pelo Eduardo Dias na década de 40 do século XX. E tem uma outra cópia também da mesma imagem do Brigman, feito pelo Martinho de Haro na década de 60. Então, essas 3 obras, uma do lado da outra, mostram como que se via Florianópolis antigamente, né? O Martinho mudou, né? Ele começou a ver ali a região da Rita Maria, começou a pintar, né, aquele canto da Bahia Sul, né? Depois ele foi evoluindo para mostrar também a região do Mercado e da Alfândega, né? Passou a pintar também não só o nosso patrimônio material, mas também o imaterial, com naturezas mortas, com frutos do mar, peixes, né? Pintou o nosso carnaval e pintou assim o final dos nossos engenhos de farinha, né? Aquela obra que ele pintou, um painel magnífico lá no interior da reitoria, foi uma das últimas obras dele, imagino, né? Acredito que não, aquilo é década de 70. Ali é engenho de farinha e... Boi de mamão, exatamente. Ali tem bastante coisa. Martinho fez algumas dessas obras grandes, assim, desses murais, né? Provavelmente o da reitoria é o maior, né? Sim, não tem melhor qualidade em relação a essa crítica que o senhor faz nessas obras que estão expostas ali, ou porque são diferentes ou alguma outra razão? Não, são muito boas, só que é muito grande, né? Muito grande, sim. É muito grande, mas Portanto, eu como sou amador, né, a dificuldade e a habilidade do artista na proporcionalidade é um desafio maior ainda, imagino. Acredito que sim, mas isso, na época do Rio de Janeiro, o Martinho já treinou isso, né? O Eliseu Visconti, ele na década de 30, ele precisou repintar o proscênio do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O friso do proscênio é aquilo que fica em cima da boca do teatro, né? O Visconti tinha feito isso no início do século XX e na década de 30 ele precisou refazer. E o Martinho foi um dos auxiliares dessa pintura. Então ele assim, enquanto aluno da Escola Nacional de Belas Artes, ele se especializou, como ele teve a oportunidade de estudar como que se passa uma obra pequena para uma pintura mural, né? E fez isso aqui algumas vezes, né? Doutor, no Centenário do Martinho, de 2007, é isso? O senhor publicou uma obra que é considerada a melhor obra a respeito do Martinho, que é uma obra bonita e uma seleção extraordinária de obras do grande pintor catarinense. Foram 100, o senhor pesquisou 400 obras, pelo que eu soube. Isso, foi... 400 obras? Como é que se dá essa seleção? Não teve seleção. No centenário do Martinho, né, a gente conseguiu, junto do governo do estado, uma comissão, né, eu fazia parte dessa comissão,
que tinha como propósito fazer um livro, né, e como propósito fazer uma exposição. A exposição teve uma seleção de 100 obras, né, mas o livro não. O livro a gente conseguiu 400 obras, né? Se solicitou para as pessoas que tinham obras de Martinho de Haro que levassem ao Museu de Arte de Santa Catarina. O museu colaborou para isso, e lá as obras eram fotografadas, né? E se conseguiu um número significativo de obras, se conseguiu 400 obras, né, que depois foram selecionadas para a exposição do centenário, que daí foram 100 obras. Algumas pessoas aceitaram, outras optaram por não emprestar, mas foi possível fazer uma exposição muito interessante. Desde então, essa exposição que abre hoje, nessa semana, na quarta-feira, é a maior exposição, né, que se tem aqui em Florianópolis e em outros lugares sobre Martim. Até porque foram vários proprietários que se dispuseram a colaborar com esse evento. Na época, sim. Você imagina quantos, mais ou menos, não? Na época, eu acho que a gente trabalhou assim com cerca de 30, 40 proprietários, né? É real a minha sensação de que, normalmente, quem possui obra de arte tem uma certa dificuldade de liberar para fazer uma exposição de homenagem como essa, ou não procede? Infelizmente procede, né? Depois, assim, se a gente tiver a oportunidade de falar sobre o Clube de Colecionadores... Sim, no final estamos aqui. A gente vai falar sobre isso, porque Perfeito. A gente acredita que quem coleciona tem obrigação de cuidar do nome do artista e facilitar as exposições, claro, em lugares que sejam adequados, com segurança adequada, né? Mas que era a situação do Museu de Arte de Santa Catarina quando se fez aquela exposição em 2007. Doutor Ilmar, Martim tem também mosaico famoso ali na antiga sede, a primeira sede da Federação das Indústrias. Ele é uma obra exclusiva ou teve outras iniciativas do gênero? Não, tem outro mosaico em Lages, né? E durante a programação do centenário, inclusive a gente conseguiu o modelo, o cartão pequeno, né, em que ele fazia o projeto do mosaico da Federação das Indústrias, né? A gente conseguiu fotografar esse modelo, que depois foi ampliado para fazer o mosaico que está lá, né? Nós estamos entrevistando no Conexão ND, desculpem, o médico Ilmar Correia Neto, que é o curador da exposição sobre a obra de Martinho de Haro, intitulada Indivisível Substância, comemorando aí os 350 anos de Florianópolis. Entrevista que estará disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Na sequência, acompanhe essa programação, nós vamos exibir algumas das obras, fotografia de algumas das obras que estarão expostas então a partir de amanhã para convidados e autoridades e quarta-feira no Instituto Colasso Paulo, aqui em Coqueiros, na capital de Santa Catarina. Retornamos em seguida, logo após um rápido intervalo comercial. Até já! Estamos apresentando o seu Conexão ND pela Record News. Hoje contando com a honrosa presença do médico neurologista Ilmar Correia Neto, amante das artes aqui de Santa Catarina e curador junto com Francino Goldel da exposição Indivisível Substância, Martinho de Haro e Florianópolis, que será aberta amanhã para convidados e autoridades no Instituto Colasso Paulo, em Coqueiros, aqui na Grande Florianópolis, na capital, parte continental, e a partir de quarta-feira para o grande público. Doutor, primeiro é o seguinte, por que Indivisível Substância? Qual é a razão desse título? Quando o Martinho começou a pintar Florianópolis, né, ele escolheu lugares diferentes, ângulos diferentes para ver a cidade, né? Ele realmente modificou a maneira de retratar a cidade, de ver a cidade. E, de certa maneira, a gente passou a adotar esses ângulos do Martinho, assim, enquanto cidade, né? Escolhendo
a Bahia Sul, o Mercado Público, a Alfândega, o Miramar, o Castelinho ali próximo do Miramar, né? De tal maneira que cidade e representação feito por Martinho ficaram assim como que uma indivisível substância, né? Uma coisa só, né? Nisso ele foi muito interessante, muito eficaz em mudar, né, a maneira de a gente ver a cidade. O senhor conhece bem a obra dele, então ele descobriu que os anteriores não haviam despertado ainda. Exatamente. Que é isso? Sensibilidade poética, sensibilidade artística, Eu humana? acho que os artistas às vezes conseguem fazer isso, né? Eles conseguem ver coisas que a gente não vê, e aí eles apontam, né? Eles têm uma sensibilidade para identificar uma ou outra coisa que a gente não vê no dia a dia, né? Maravilha, doutor Armando. Vamos então compartilhar algumas das telas que selecionamos aqui, que a sua Isso. assessoria mandou para a gente. Vamos ver a primeira. Essa é uma obra da década de 40, assim que o Martinho chegou na cidade. Todas essas obras são da coleção Colasso Paulo, né? Em que mostra ali perto do mercado. Nessa época o Martinho pintava assim com tons mais pastel, né? E era a pincelada era bem delicada. Ele cuidava bastante da descrição das casas. Doutor, o que observa é o seguinte, eu ainda peguei essa fase do mercado antes do aterro da Baía Sul. E os barcos que eu vi eram mais baleeiras e canoas e tal. Esse aí é mais barco à vela. Quer dizer, é um período bem anterior. Ainda lembro bem dessa cerâmica que vinha de São José, na verdade. Alguidar, hipótese, etc, etc. E para os que hoje são mais jovens, imagino que hoje esse espaço aqui do aterro está sendo ocupado pelo camelódromo. Mais ou Pelo menos isso, camelódromo, né? pelo Concorda? camelódromo e pelo antigo terminal. Isso, exatamente. Vamos à seguinte, colega Patrícia Peron. Aí, doutor. Aqui a representação do carnaval, né? Bernussa. Bernúncia e o samba, ele na exposição vai ser possível ver algumas representações do carnaval, mostrando, né, como ele conseguiu também documentar bem a festa. Seguinte, por favor. Vamos ver a próxima. Aqui também uma obra do início da década de 40, né, mostrando ali junto do cais o Epic, né, no Rita Maria. Lá dá para ver ainda a fotografia principal do armazém, a fachada do armazém Sim. Rita Maria. Dá Atual pra ver. armazém Rita Maria, que é um dos pontos turísticos aqui do Flamengo. É isso mesmo, né? Isso, exatamente. Ali no fundo é isso. Ok. A próxima, Patrícia. E o Trapiche também. Aqui o Hospital de Caridade, né? Aqui ele copiou de uma imagem antiga do Hospital de Caridade. O Martinho pintava direto da paisagem e raramente ele usava imagens antigas e readaptava, né? Isso aqui ele copiou de uma gravura do Joseph Brigman, 1868, mais ou menos, né? E mostrando como era o Hospital de Caridade naquela época. Portanto, nada a ver com o Hospital de Caridade que fomos conhecer na década de 50, 60, porque ali, basicamente, apenas a capelinha, hospital bem pequeno ainda, com uma área bastante restrita. E aqui, essa subida à esquerda, aqui, a subida da chamada Ladeira do Menino Deus, na verdade? Menino Deus, e essa aqui parte aqui inferior, só para esclarecer o nosso público, né, doutor? O senhor pode confirmar para mim, O bairro por da favor, Toca, né? Foi o primeiro aterro que aconteceu em Florianópolis, foi aqui, né? Sim. Onde está hoje aí o SESI, o ginásio do Essa SESI, era a prainha, né? Essa prainha, pequena exatamente, praia, né? Exatamente. Seguinte, por favor. Vamos ver a próxima tela. Aqui o mercado público, né? Já uma obra da década de 70 em que a pincelada é mais aparente, né? As cores continuam pastéis, mas dá para ver melhor, assim, ele deixa um pouco mais grosseira a pincelada. Próximo, por favor. Aqui nas naturezas mortas, né, em que ele mostrou o tipo o nosso pescado, né, vamos dizer assim, aqui ele está fazendo uma natureza morta, está fazendo uma composição modernista, né, mas utilizando as nossas coisas daqui, né. Esse tipo de temática também já era comum, não? Em Florianópolis, do que o senhor conhece aí dos nossos artistas? Assim, com esse desenvolvimento, não, né? Não, ok. Seguinte. Aqui novamente, né, dá para ver o canto do Miramar, dá para ver
a alfândega, o mercado e a ponte Ercílio Luz, né? Também uma obra aqui já década de 80, em que as cores estão mais fortes, né? Esse céu já é mais escuro e o mar também. Né? Hoje tudo isso é o aterro da Bahia Sul. Né? E por que para o senhor é importante essa pincelada mais forte? Ele foi se soltando gradativamente, né? Nos 40 anos ele foi... É possível ver isso, vai ser possível ver na exposição, né? Como que, embora tudo seja Martinho, né? A gente consegue ver que gradativamente ele foi experimentando mais, né? Aqui o céu são manchas, né? Quase, né? E o mar também, né? Comparando com aquelas obras da década de 40, em que as coisas são mais arrumadinhas, assim, né? Parece que ele está querendo mostrar aí a força do vento sul em Florianópolis, né? pelo mar, né? Esse mar encrespado do vento sul, né? Isso. Ele representa muitas vezes. Muito né? bem. Seguinte, por favor, Patrícia. Martinho Aqui, Diário, observação do Dr. Ilmar Correia Neto. Aqui novamente ali o cais da Rita Maria, os armazéns ali que hoje tem, né? O EPIC. E um ocaso rosa, né? Um pôr do sol, né? Também, já agora também com cores bem diferentes. Essa obra é uma obra já do final da década de 80, da primeira metade da década de 80, né? Em que ele já se liberou mais das cores, e as cores são bem mais fortes do que as obras em pastel da década de 40. Muito bem. Seguinte. A Igreja de São Francisco, né? A Igreja de São Francisco, na exposição é interessante que existem duas reproduções, duas obras, né, da Igreja de São Francisco, pintadas mais ou menos na mesma época. E olhando uma do lado da outra, né, dá para ver os ajustes que o Martinho fazia para enquadrar, para arrumar isso, fazer uma composição equilibrada, né, mudando às vezes as cores, mudando... Na exposição existem algumas repetições que a gente chamou. Né? A mesma imagem mostrada três vezes. Né? É o que a gente tem, a repetição maior que a gente tem lá é 3 vezes. Que é o artista querendo se aprimorar, querendo mostrar diferenciado? Qual é a Por vários motivos. Né? Às vezes é um tema que foi caro para ele numa época, alguns anos depois ele quer pintar de novo e com esse intervalo de tempo ele pinta de uma maneira discretamente diferente. Às vezes com cores diferentes, às vezes com ajustes um pouco diferentes. O Martinho fazia isso e a gente acabou selecionando algumas obras assim para essa exposição. Você veja como é importante, né? Quer dizer, quando vou numa exposição, se não tiver lá um guia de exposição, eu não porque, sobretudo, esse mais moderno, né? Impressionismo e tal, porque se não tiver alguém como você está explicando, porque o mesmo artista pintando a mesma temática, a mesma igreja, a mesma catedral, o mesmo museu, várias vezes, mas está explicado agora porque ele deseja realmente melhorar a sua obra. Sim. Essa aí é uma... Bom, é o navio em Florianópolis, né? Sim, aqui a antiga Ponte do Carvão, né? Isso. E essa também é uma obra da década de 40, né? Em que ainda pastel... Essa eu acho que é uma das melhores obras da exposição. Seguinte. Bom, isso é outra... Aqui é o mural, né? O mural isso não antiga vai sede estar da exposto, Fiesc, né? Na rua Felipe Schmidt, esquina com a 7 de setembro. Está lá até hoje, né, doutor? Durante o projeto em 2007 do centenário do Martinho, a gente encontrou o cartão dessa obra, né? O estudo original que depois foi ampliado e utilizado para fazer o mosaico. A destacar, doutor, outra parte da obra, né, do mesmo Sim, mosaico, mesma né? coisa. É a destacar que tem uma placa lá que indica que foi início do governo Celso Ramos, da gestão de Celso Ramos, que foi presidente, fundador e presidente da Federação das Indústrias. Mostra a sensibilidade, né? Depois o governador do Estado, sensibilidade de uma liderança empresarial. Sim. E depois como também liderança por Santa Catarina em relação a uma coisa que não era comum Martim fazer mosaico. Então, sim, encomendou um mosaico para ele. Seguinte, por favor. Bom, aí a placa mostrando exatamente a inauguração. Iniciado com Celso Ramos e concluído o mandato de Guilherme Renault, grande empresário de Brusque, que foi o segundo presidente da Federação das Indústrias. Mais alguma aí, por favor? Encerramos então essa série, doutor Ilmar Correia, obrigado pelas informações. Doutor, é o seguinte, Clube dos Colecionadores. Até onde vai a minha percepção e a minha leitura de história, é a primeira vez que temos um clube de colecionadores em Florianópolis,
com esse objetivo lá no Instituto Colasso Paulo. Eu acho que sim, o objetivo do clube não é juntar as pessoas interessadas em colecionar arte catarinense, né? Não tem nenhum objetivo financeiro de intermediar venda de obras, não é o interesse, não tem a princípio também nenhuma mensalidade, nenhuma taxa, são reuniões bimensais, né, em que a gente vai convidar alguém para falar, né, coisas que são interessantes do ponto de vista do colecionismo, né? Acho que o colecionismo de arte tem várias funções, assim, principalmente o colecionismo que a gente quer divulgar no clube, que é um colecionismo que não necessariamente tem que ser de grandes coleções, nem de coleções valiosas, né? Mas para o meio local, né, se a gente conseguir pequenas coleções, né, alguém que resolva colecionar um artista, outro artista, né, isso vai facilitar muito a documentação da nossa cultura, né? Vai facilitar, né? Acho que o senhor já escreveu livros sobre artistas, sabe o quão é difícil conseguir pequenos conjuntos de obras. Aliás, doutor, eu escrevi sobre 2 artistas, né, basicamente, o Maniverne Filho, lá, o homem dos flamboiantes araucárias, e o Rodrigo Diário ainda em vida, praticamente, né? E, inclusive, tive o privilégio de lançar o livro com ele ainda em vida. E várias vezes eu tentei com ele, com a família dele, mas a relação das obras, impossível. Porque no caso do Rodrigo, ele ia fazendo a obra e a obra, alguém se interessava, vendia, ou fazia exposição. Então, o senhor deve ter esse problema em relação ao Martinho Diário e a outros artistas aqui de Santa Catarina, imagina, né? Sim, por isso que foi muito interessante a gente conseguir fazer aquele livro com 400 obras, né? Sim. Certamente a produção do Martinho é muito maior do que 400 obras. Mas, assim, não acredito que dobre, né? Então, agora, se a gente tivesse pequenas coleções de Rodrigo, pequenas coleções de Malinverne, o seu livro seria facilitado, né? Inclusive, para confirmar a sua teoria, depois que eu publiquei o livro Malinverne, foram inúmeras pessoas que falaram, eu tenho 2 Malinverne lá em casa maravilhosos que não estão no livro e tal, mas não sabia, ninguém sabia qual o destino dessas obras. Doutor, como é que se participa desse tipo de reunião aí? Tem alguma inscrição? Tem alguma... Não, a gente, provavelmente no mês que vem a gente vai ter uma nova reunião. A gente teve uma reunião inicial sobre a ideia geral do clube, né? E provavelmente no mês que vem daí a gente vai divulgar isso no site do Instituto Colasso Paulo. Perfeito. E, doutor, como é que se estimula a garotada para ter um pouco mais de sensibilidade para as obras de arte? Ver, né? Tem que olhar, tem que ir ver, né? Olhar nos museus, olhar, né? Porque assim é essencial que seja presencial, né? Observar as coisas assim nos livros ou na televisão não é a mesma coisa do que ver a obra pessoalmente. A escala é diferente, a textura é diferente, tudo é diferente, né? Então o mais importante é levar as crianças, né, para que elas comecem a se acostumar, percam um pouco do receio do ambiente, né, da linguagem, que às vezes é um pouquinho elaborada, um pouco pernóstica, né? A linguagem da arte tem isso, né? E quanto mais cedo as pessoas irem desmistificando isso, melhor, né? Então, porque, né, assim, é uma outra maneira de desenvolvimento, vamos dizer assim, intelectual, né? Aproveitando que o senhor é neurologista, o prazer de ver uma obra de arte, ou cultuar obra de arte, por os seus pacientes, pode exercer algum tipo, para todos aqueles que têm alguma dificuldade? Eu acho que para todo mundo isso é positivo, né? Há muito tempo que, por exemplo, os hospitais americanos já descobriram isso, e nos hospitais americanos tem obras de arte, né? O hospital não precisa ser um lugar, né, como antigamente era, né, frio, cinza, branco, né? Não é o caso, né? As pessoas já têm ali já estão doentes, né? Então o ambiente é bom que seja positivo, né? E para todo mundo isso é bom, né? Assim, à medida que para assim, preservação cognitiva de todo mundo, né? Uma alternativa é o estudo, né, das artes plásticas, né?
Algumas pessoas vão preferir literatura, outras vão preferir artes plásticas, mas tudo isso é importante que se tenha esses hobbies intelectuais, assim, para manter principalmente quando se aposenta, né? Doutor Ilmar, palavra final aí, estamos com 50 segundos para a sua despedida ou alguma informação adicional sobre a exposição aí no Instituto Clássico Paulo? Eu espero que as pessoas gostem da exposição, que identifiquem ali, se identifiquem enquanto florianopolitanos naquelas vistas, né? E aqueles que não são florianopolitanos, que hoje, né, é uma proporção grande das pessoas que moram aqui, vão conhecer uma Florianópolis que é muito interessante, muito bonita, né? E que ainda tem por aí uma ou outra daquelas coisas, né, que foram retratadas pelo Martim de Ara. Doutor Ilmar Correia, mais uma vez um grande abraço ao senhor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Conexão ND. Entrevista que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet. Obrigado a você, caro telespectador, que nos acompanhou até esse momento. Um grande abraço, muito boa noite e até a próxima.